Olá, vamos para mais um vídeo, tá? Vamos estar falando aí, não vou me estender muito, tá? Mas só trazendo uma reflexão aí para que você possa aí entender que o deserto ele não é um local, ele é um local ruim. Por que ele é um local ruim? Ele acaba sendo ruim porque traz aflições, traz medo, dúvidas, né? As incertezas. Muitas vezes você é pego num cenário da sua vida não tão bom, desculpa, não tão bom, não tão favorável. Né? Às vezes você está num processo aí de financeiro ruim, tá? A vida já está difícil com relacionamento, enfim, tudo isso daí. Mas o principal motivo que eu vejo, tá, no deserto é Deus chamando você para poder ouvir a voz dele e ter uma intimidade com ele. Tá? E ter uma intimidade com ele. Muitas das vezes nós idolatramos muito o nosso cônjuge. E a palavra dele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Tá? E para que você possa entender, você é a coroa da criação. Você é a glória de Deus que se manifestou aqui, juntamente com Jesus. Você em Cristo é a glória de Deus. Então, quando quando ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém, isso é, você começa então a olhar para o seu cônjuge ou para seja qualquer outra coisa, que faça com que Deus venha estar em segundo plano da sua vida. Existe um ditado que diz assim, que quando você não vem pelo amor, você vem pela dor. Eu concordo e discordo, mas eu não vou falar sobre isso. Mas o que eu vou falar para você é o seguinte, é que você precisa entender que você está no deserto para ter um relacionamento e uma intimidade com o seu Criador, com o seu Pai, com aquele que te criou e fez você à imagem e semelhança dele. Ele te chamou para um propósito, existe um objetivo para você estar aqui. Existe um objetivo. E esse objetivo ele precisa ser cumprido, ele precisa ser executado, porque senão a obra de Deus, né, todos os planos de Deus, eles vão ser frustrados. E a palavra dele diz que nenhum plano de Deus é frustrado. Então, quando você está por amor, quando você está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, você cai num processo de comodismo. Mas quando vem um vento, quando vem uma tempestade, você se desespera e você lembra que existe Deus. A verdade é que nós precisamos entender que Deus ele faz parte da nossa vida. Deus ele está dentro de mim e está dentro de você. Você não precisa chamar Deus para vir para a sua vida. Pelo contrário, o que você tem que fazer é não tirar Deus de coisas que você faz. Eu chamo Deus para poder fazer isso comigo. Eu vou chamar Deus, eu vou colocar Deus nesse projeto, eu vou colocar Deus nesse propósito, eu vou colocar Deus na frente. Na verdade, você não tem que tirar Deus de nenhum projeto, de nenhum propósito, e você não tem que tirar Deus de estar junto com você. Essa intimidade que você perde, né, faz com que ele olhe para você e fale assim: a minha filha Maria, ela está fugindo daquilo que eu chamei. O meu filho João, Pedro, ou seja lá quem for, está saindo fora do propósito dele. Então eu preciso trazer ele para tratar ele. Porque somente no deserto vai acontecer o tratamento.
Você não tem como ser tratado, tá, dentro de uma festa. Você não tem como ser tratado dentro de umas férias. Você pode ser sim tocado por Deus para que você possa ver alguma coisa, ter a sensibilidade, mas isso é quando você tem uma intimidade muito grande com Ele, que em tudo você dá graça, tudo você consegue olhar Deus, tudo você consegue perceber, porque é o tempo todo Ele falando com você, Ele falando comigo. Então, você fugindo do propósito dele, do processo que ele tem para sua vida, ele faz com que você entre no deserto para ser tratado, para ser curado de muitas coisas. Muitas vezes você é uma pessoa que tem rancores, que tem ódios. Com facilidade você desenvolve a inimizade com o outro. E quando você desenvolve a sua inimizade com o outro, você pode simplesmente estar impedindo o processo e o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Se você está dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, da sua comunidade, e você não fala com o outro, você simplesmente, eu vou colocar no meio congregacional, tá? No meio de igreja. Eu gosto muito daquele irmão, mas tem coisas que ele faz que eu não suporto, então eu prefiro não falar. Muitas vezes você está impedindo Deus de usar você para falar para aquele irmão algo que ele precisa ouvir. E isso acontece também com aquele vizinho que você não fala, com aquele vizinho que você deixou de falar. Você pode simplesmente estar impedindo, tá, aquela pessoa ali de ouvir a palavra de Deus da sua boca. Então, o deserto faz com que você entenda tudo isso, que você tenha essa intimidade no qual você perdeu ou muitas vezes você não teve. Então você acaba entrando nesse deserto, como diz aí esse ditado, né? Quando você não vai por amor, você vai pela dor. Você vem por amor, você vem pela dor. E aí você entra nesse processo do deserto, você entra nisso. Muitas vezes, muitas pessoas, elas são tão arrogantes, tão autossuficientes, mesmo estando, né, mesmo tendo confessado Jesus como Senhor e Salvador, ele continua autossuficiente, ele continua arrogante, principalmente quando se trata de dinheiro. De dinheiro, então, a pessoa ela é autossuficiente, tudo ela pode, né? Tudo ela pode. E aí Deus fala assim: não, você não pode, você só está tendo o que você tem porque eu permiti. Então eu vou fazer o seguinte com você: eu vou te tirar tudo e vou tratar você. Então o deserto é um local de tratamento e intimidade com aquele que criou você. Sempre vai ser isso. Não é um local para você permanecer. Tá? Você só permanece no deserto quando você passa a não fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aí você continua, e a gente pode fazer várias associações. O deserto é um local de tratamento. Você tem como ser tratado de algo muito sério na sua casa? Não, você precisa de um hospital. E muitas vezes pode se considerar aí uma pessoa enferma, não enferma de uma enfermidade, mas um orgulho é uma enfermidade, a arrogância é uma enfermidade, a prepotência é uma enfermidade, tá? A autossuficiência é uma enfermidade. Tá? Faz com que você entre num grande hospital do deserto para ser tratado por ele. E o que ele quer é que você entre, cumpra todo o protocolo médico, tá, espiritual, e que depois você saia curado. Mas que você saia curado simplesmente fazendo aquilo. O que ele mostrou para você, a intimidade que você tem que ter, o propósito que você tem que ter, o motivo que você tem que ter, o movimento que você tem que ter, tá? O que você precisa falar. Tudo isso você vai aprender. O propósito não está ligado ao seu casamento que acabou. O propósito não está ligado, né? Não está ali ligado não. Não é o casamento que acabou que fez você entrar no deserto. Tá? Mas é o que você está colocando ali. Muitas pessoas idolatram o cônjuge. Não idolatram uma imagem, mas idolatram o cônjuge. E aí o que difere você de um idólatra? Nada, porque você está idolatrando da mesma forma. Você só não colocou uma imagem. Muitas pessoas estão idolatrando então o seu poder aquisitivo financeiro.
E o que difere você de uma pessoa que idolatra uma imagem? Nada, não difere nenhum. Você não é diferente, você continua sendo da mesma forma. Então esse deserto faz com que você entenda quem você é, que você passe a ter uma intimidade com Deus, que você passe a ter um relacionamento com Ele. É o local de tratamento pessoal. Não é no deserto que você vai estar buscando pela restauração do seu casamento que acabou. Não é no deserto que você está precisando que a sua empresa volte, que a sua saúde volte. Mas o deserto faz com que você tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Ele. Só dessa forma Ele vai poder tratar você. Tirando você do ambiente que você está. Me tirou e me tratou e me curou. Hoje eu consigo enxergar coisas que eu fazia, eu não faço mais, e coisas que eu não fazia, eu passei a fazer. E coisas que eu fazia e hoje vem na minha mente, eu bloqueio e não permito que seja feito. Então eu estou aqui para poder falar para você, não se desespere. O deserto é o local de tratamento. Você vai ser tratado e no momento certo você vai sair do deserto e você vai utilizar tudo que você conheceu, tudo que você aprendeu no deserto, você vai estar usando na vida de outras pessoas. Porque o objetivo é esse. Você entra, é tratado, é curado, você aprende e você transborda na vida de outras pessoas. O deserto não é para você buscar a restauração do seu casamento, mas é para você ser transformado, para você ser restaurado. Essa aí é a função do deserto, para você ser potencializado, para você criar poder. Algumas palavras eu disse aí, né? Em João capítulo 8, versículo 32, diz que você precisa conhecer a verdade. É no deserto que você vai conhecer. Gálatas 2, capítulo 20, diz que ele vive dentro de você. É no deserto que você vai entender que ele vive dentro de você. Porque você vai estar mais sensível a ouvir Deus falar no seu coração e a ouvir Deus falar através de outras pessoas. Então não permita, não queira sair do deserto sem passar pelo processo, sem que o processo termine. Não saia à revelia, porque senão o que você busca como restauração, você vai voltar de novo, porque o objetivo do deserto é um relacionamento com aquele que te criou, é um relacionamento, uma intimidade com aquele que te criou. Esse é o objetivo do deserto. Alguém estiver falando alguma coisa fora do que eu estou falando para você, está colocando peso e condenação. Você não precisa fazer nada para sair do deserto. Só simplesmente você precisa ouvir Deus, entender a palavra dele e aplicar após sair. E ir buscar outras pessoas. Transbordar na vida de outras pessoas. Da mesma forma que eu estou fazendo com você, eu sei que você vai ser tratado, você vai aprender e você vai estar buscando, tá, outras vidas, transbordar em outras vidas. Não permita que nada venha te tirar do deserto antes do processo terminar. E muitas vezes a gente acaba saindo, a gente joga tudo pro alto. E quando é que eu caio, tá? Como é que eu jogo tudo pro alto, Vitor? É quando você decide, porque você tem o poder da decisão, não é o livre-arbítrio para a salvação, mas você tem o poder da decisão de querer permitir permanecer ali ou não. Mas creia e entenda que mais cedo ou mais tarde você vai voltar para o deserto para concluir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você decide hoje sair do deserto. E aí eu vou te dar um exemplo. Você está no deserto pela restauração do seu casamento. E aí você está aprendendo de Deus, você está vendo Deus trabalhando na sua vida, você está vendo Deus trabalhando do outro lado. Você está vendo tudo isso acontecendo, você está aprendendo, está tendo intimidade com Ele, está tendo um relacionamento, está vendo Deus fazendo coisas grandiosas na sua vida. E aí, mas demora muito, está demorando o seu pedido acontecer. E aí você fala assim, Senhor, olha só, eu vou ficar aqui até eu não conseguir aguentar mais. E aí você decide sair. Por que você decide sair? Porque o seu cônjuge não voltou. Porque na verdade você não está aplicando da forma certa aquilo que tem que ser feito.
Você não está buscando o reino, você não está entendendo o que Deus quer para sua vida. E aí você simplesmente chuta o pau da barraca, chuta o balde, chuta qualquer coisa e fala assim: já que ele não volta, já que ela não volta, eu vou cair nesse mundo mesmo. Por quê? Porque várias outras informações vieram nos seus ouvidos e disseram assim: você é muito bonita, você é muito bonito, tem um mundo inteiro pela frente aí, ó. Vai ser feliz, procura a sua felicidade. Aquele que está falando isso para você não tem felicidade dentro dele, mas a sua felicidade, a verdadeira felicidade está em Cristo, e essa verdade, essa felicidade está dentro de você. E aí você simplesmente vai embora e não quer saber de nada. E quando você volta para o deserto? Não sei quando você vai voltar, mas a palavra dele diz que ele não perde nenhum justo. E em algum momento você vai voltar para o deserto para cumprir aquilo que tinha que ser cumprido, aquilo que você tinha que fazer, e aí você vai passar de novo. Em que momento? Não sei. Pode ser mais fraco? Com certeza não, mas mais doloroso vai ser, porque você vai pagar mais um preço bem mais alto, tá, do que você poderia fazer. Por isso que eu costumo dizer, e tem muita gente que diz isso daí, o segundo deserto é muito mais difícil do que o primeiro. Então não entre, não permita entrar num segundo deserto, porque o segundo deserto é pior do que o primeiro. Se você cumprir aquilo que ele quer que você cumpra, vai ser muito bom. Mas não queira entrar no segundo deserto, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Espero que você consiga ter entendido essa reflexão. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aí.